comentar rapidamente sobre o projeto de lei que criou o Pronamp, que a ABF participou ajudou na redação? Posso? Pode. Hoje eu vou fazer minha primeira reunião presencial, depois de 4 meses, você acredita? Vou ter que pôr até camisa hoje. Não lembro mais nem como é que faz, terno. Esqueci, Alberto, como é que faz essas coisas agora. A sua primeira reunião presencial, Sidney? Porque desde que começou essa história, Juliana, a gente ficou... Foi todo mundo para home office e eu estou fazendo tudo isso. É verdade. Você acredita? Não, mas aqui na Caixa também, agora a gente voltou, né? Os colegas estão voltando aos poucos. Aí primeiro foi a parte gerencial, a gente já está aqui no prédio já tem umas 2 semanas. E aí, provavelmente, até o final do mês, os técnicos começam a retornar em ondas, né? A Caixa está fazendo um processo em ondas para retornar. Sim. E eu estava comentando, falei, gente, esse negócio de agora, né? Porque em casa eu não me arrumava, agora você se arruma, né? E botar salto de novo, eu não sabia mais o que era salto, Sidney. Era 4 meses também sem usar um salto, sem botar um brinco direito, e agora tem que se arrumar, a gente reaprende. Não, eu quero ver entrar no terno, o problema não é nem pôr, é entrar no terno. Também tem isso. Foi um processo de engorda, né? Esse processo de quarentena foi de engorda. Vai ser duro, viu, galera? Vai ser duro. Eu não sei nem se eu vou entrar. O Paulo aqui da Óticas Carol tá falando, Sidney, bom dia, vai ter que colocar paletó e gravata. É isso mesmo, cara. Mas gravata eu não sei se fecha, porque a camisa vai precisar fechar, né? Quero ver. Vou dar um Henrique, bom dia a todos. Coloquei no chat aqui o link para fazer o QR Code, tá bom? Perfeito, Ângela. Obrigado. Olá, bom dia, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Simone Pestana e gostaria de antes fazer alguns principais combinados com vocês para um melhor aproveitamento da nossa sessão.
Nós informamos que a sessão será gravada e poderá ser disponibilizada posteriormente nos canais oficiais da ABF. Eu informo que as perguntas serão respondidas após a apresentação dos nossos convidados. E para nossa melhor organização, a nossa comunicação deve ocorrer via chat. Para isso, eu peço que vocês utilizem 2 principais códigos. O primeiro é a hashtag pergunta, e logo em seguida registre a sua pergunta. O segundo é a hashtag contribuição, e logo em seguida registre suas considerações, suas contribuições. Perguntas serão atendidas por ordem de recebimento e poderão ser limitadas de acordo com o tempo restante da nossa sessão. Para dar as boas-vindas a vocês, eu quero convidar a nossa diretora de Educação e Inteligência de Mercado, Ângela Manzoni. Ângela, por gentileza, com você a palavra. Bom dia, sejam todos muito bem-vindos a mais uma sessão de mesa virtual. Nós já realizamos 60 sessões sobre diversos temas e tivemos mais de 6.700 participantes. A ABF vem realizando diversas ações em prol de todo o setor, né? Sendo a porta-voz nos diferentes níveis de governo, junto aos bancos, ao setor de shopping centers, e também nós temos levado aos associados o máximo de informação possível nos canais de comunicação, além de realizar, né, os eventos online como as mesas, webinars, super lives, um programa especial de mentoria, café da manhã jurídico. E nós tivemos mais um lançamento há alguns dias, que é o Fala Franchising, que é o podcast da ABF. Então, esse podcast traz tudo sobre o setor de franquias e o cenário de empreendedorismo no Brasil. Então, ele está disponível no site da ABF e nas demais plataformas digitais. Em alguns instantes, a gente vai iniciar a nossa rodada de número 61 de mesas virtuais. Então, como vocês sabem, a ABF firmou um convênio inédito com a Caixa Econômica Federal. Essa parceria ela prevê soluções em créditos, em serviços bancários, além de uma esteira diferenciada de atendimento e com benefícios específicos para os franqueados das redes associadas à ABF e para franqueadoras de acordo com o porte da empresa. Então, hoje a gente vai falar sobre como acessar o convênio com a Caixa, processos, fluxos, prazos, taxas e todas as demais informações que vocês queiram saber. Eu gostaria de deixar claro que as posições colocadas aqui não são posições da ABF, a gente vai conversar, esclarecer as dúvidas, esse é sempre o objetivo da associação, compartilhar informações e apresentar diversas possibilidades de soluções para as redes associadas e claro que a decisão de como agir é sempre de cada um. Então, para iniciar a nossa mesa de hoje, eu dou as boas-vindas, agradeço muito a presença e a disponibilidade dos coordenadores, então sejam muito bem-vindos, Juliana e Marcos da Caixa Econômica Federal, Alberto, que é o diretor de franqueados da ABF, e o Sidney, que é o diretor institucional da ABF. Então, para as considerações iniciais, eu convido o Alberto. Por favor, Alberto. Obrigado, Angela. Bom dia a todos. É um prazer estar aqui com vocês para mais uma mesa redonda e com um tema bem relevante para os franqueados, né? Eu gostaria de agradecer a equipe, toda a equipe, a Ângela, a equipe de educação da ABF pela organização de mais esta mesa. E aí contar com a presença, Marcos Lopes, né? Obrigado pela sua presença, Marcos, gerente nacional da GEMP, que é a gerência de pequenas e médias empresas da Caixa, e cuida da estratégia, comunicação, convênios e atendimentos para empresas com clientes com faturamento até 30 milhões, né, ano. A Juliana Pericin, também gerente executiva da GEMP, da equipe do Marcos. Agradeço também a presença do Sidney Amendoeira, Dr. Sidney, nosso diretor de Relações Institucionais, e eu gostaria de contar para vocês como a ABF tem trabalhado para buscar soluções para o franchising. Para vocês terem uma ideia, nós vamos falar um pouco de Pronamp hoje, a linha do Pronamp, o Marcos e a Juliana vão falar, além do convênio da ABF, né? A ABF ela participou, a Pronamp começa com um projeto de lei, né, e a relatora é a senadora Cátia Abreu, que é uma defensora do franchising das pequenas e médias empresas, e a ABF, junto com o Sidney, com o Tom e com o André, com o nosso presidente, ela contribuiu, ela participou da formação dessa lei, né? Escreveu junto à lei, junto com a equipe da senadora, para vocês entenderem como estamos aí buscando soluções, tá?
Fora isso, a gente tem conversado bastante na mesa, nos grupos de multifranqueados, e até a sugestão de vocês, depois que a BF fez as reuniões com o Conselho da Abrace, agora estamos fazendo reuniões com os executivos e principais executivos e CEOs dos shopping centers. Já fizemos com a Ancar, já fizemos com a BR Malls, estamos marcando com o Multiplan e com mais duas grandes administradoras, tá bom? Então, sejam todos muito bem-vindos. Eu gostaria de convidar o Sidney para dar bom dia aí a todos. Pessoal, bom dia a todos. Espero que estejam todos bem, dentro do possível nessa pandemia. Faço minhas palavras do Alberto. Obrigado, Alberto, por mais essa mesa em parceria. Eu e o Alberto, daqui a pouco, nós vamos, né, Alberto, ganhar por mesa redonda junto, né, Alberto? Agradecer o Marcos, a gentileza, a Juliana, né, de estarem com a gente aqui e doar esse tempo deles para nos ajudar a responder as questões de vocês relativas a Pronamp, parceria com a Caixa. Agradecer a equipe da Ângela e a Simone e a Natiele, que têm sido mega parceiras nossas. Então, sem mais delongas, né? Vamos abrir a palavra para eles e começar, que é isso que interessa, né, Alberto? Em vez de ouvir a gente, deixar eles tratarem dessa questão tão fundamental que é o crédito. Vamos lá, Marcos e Juliano. Bom dia, pessoal. Espero que todos estejam me ouvindo bem e também espero que todos estejam bem aí, como o Sidney falou. Primeiro, agradecer aí ao Sidney, Alberto, a todos aí da ABF, que têm sido bastante parceiros, né? Essa parceria realmente tem trazido aí bons frutos para a Caixa e imagino que para os associados da ABF também, né? A gente está fortalecendo realmente esse lado da Caixa voltado para franquias, né? A partir da parceria também, isso fez com que a gente também buscasse dentro da Caixa uma revisão sobre o nosso posicionamento estratégico para o segmento de franquias. E isso vai ser muito importante, né, a partir de agora, para que a gente possa remodelar o nosso portfólio, nossos canais de atendimento também, e a gente consiga, de fato, atender todas as necessidades das franquias aí do Brasil. Então, obrigado mais uma vez a todos da ABF por essa oportunidade, né, da gente poder participar e de a gente, de alguma maneira, trocar essas experiências e fazer com que a nossa estratégia ela seja, de fato, mais aderente aí às necessidades das franquias. Hoje a gente vai falar bastante sobre o Pronamp, mas a gente quer falar também um pouquinho sobre todas as ações que a Caixa vem adotando aí para as empresas, né? Que a Caixa, durante todo esse período de pandemia, ela teve um papel muito importante na sociedade, né? De buscar parcerias, de lançar novas linhas de crédito, de fazer adesão a programas importantes como o Pronamp, né? Enfim, a Caixa, a gente vai poder abordar aí sobre esse tema, mas a Caixa, ela cumpriu seu papel social, né, e vem cumprindo, na verdade, como o nosso presidente Pedro Guimarães fala, a gente é o banco de todos os brasileiros, né? Então, isso faz com que a gente esteja presente em todos os municípios do país, né, e consiga, de fato, atender a essas necessidades que estão sendo evidenciadas aí durante esse período de pandemia. E falar do Pronamp, a gente traz uma novidade aí para a parceria, né, para os parceiros e franqueados aí da ABF. E a gente vai abordar também sobre as dificuldades que a gente viu que os franqueados às vezes enfrentam de conseguir a contratação do Pronamp. A gente vai poder discorrer um pouquinho sobre isso também, né, à medida que as perguntas forem surgindo. Mas o objetivo, de fato, é trazer essa novidade da esteira um fast track, uma esteira diferenciada, específica para os franqueados aí, para os associados da ABF, né, um diferencial realmente dessa parceria que vai fazer com que os franqueados tenham condições de acessar o Pronamp de uma forma muito mais rápida, muito mais intuitiva, muito mais dinâmica, tá? Então, vai ser uma novidade legal que a gente vai trazer para vocês e a gente tem a expectativa de que esses franqueados, esses associados da ABF já consigam acessar essa esteira digital, essa novidade que a gente vai trazer já a partir de hoje, tá, pessoal? Então, desejo aí que a gente tenha realmente uma excelente mesa, né, redonda aí para a gente poder apresentar as condições, mas debater aí com os associados e franqueados as condições que a Caixa vem adotando e a parceria que a gente firmou aí com a ABF,
que a gente espera que seja realmente uma parceria de sucesso, mas que principalmente ela promova aí o acesso ao crédito a todos os franqueados que precisam e que busquem a Caixa, tá, pessoal? Então, mais uma vez me coloco à disposição de vocês aí. Fazer uma correção, Roberto, lá a gente trabalha lá na classificação da Caixa, são micro e pequenas empresas, né? A média empresa, numa classificação de faturamento um pouquinho diferente que às vezes o BNDES utiliza, né? Por isso essa confusão às vezes. Mas lá na Caixa até 30 milhões a gente considera como pequena empresa, né? Micro e pequena empresa. Então mas você falou muito bem aí que o faturamento realmente que a gente opera lá é até 30 milhões de reais por ano, né? Então nós somos responsáveis ali por definir o posicionamento estratégico da Caixa para esse público, definir o canal ideal, o portfólio de produtos, né? Definir estratégias de parcerias, firmar parcerias, né? Então, nosso papel ali realmente tem um impacto muito direto no dia a dia aí do micro e pequeno empresário. Tá? Então, passo a palavra aí para a Juliana também, que trabalha comigo lá na GEMP e que foi a grande responsável aí por consolidar e por, né, estabelecer essa parceria junto com a equipe, com toda a equipe da ABF aí. Então, obrigado a todos e que tenhamos uma excelente reunião hoje. Obrigado, Marcos. Juliana, bom dia. Bom dia, gente. Bom dia, Alberto. Bom dia, Marquinhos, Sidney, a Ângela, a Nath, que ajudaram tanta gente aí, a Simone também nessa mesa redonda. Prazer estar com vocês. Eu até estava falando com as meninas mais cedo, né, aqui da Caixa, como realmente a parceria com a ABF nos abriu um campo para entender melhor como é que o franchising funciona, né? Então, todas essas novidades que a Caixa está lançando para melhorar o atendimento, a gente está fazendo questão de colocar a ABF como a nossa parceira inicial para que a gente possa dar o melhor atendimento para vocês, e a gente sabe da importância que o segmento tem no desenvolvimento do país. Então, um prazer muito grande estar com vocês. Eu vou pedir, se por gentileza a Nath ou a Ângela puder começar a apresentação que a gente disponibilizou. Claro, a gente falar um pouco. projetar. Beleza. Essa apresentação, gente, ela tem um pouquinho também do viés do que foi a Super Live, né, que foi apresentada com a participação do nosso presidente e também do nosso vice-presidente, junto com o Tom, que foi apresentada no dia 7 de julho. Então, a gente vai apresentar também aí para vocês esses números. Beleza, pode passar para a próxima tela. Na próxima tela, gente, nós vamos mostrar para vocês um pouquinho aí dos grandes números do resultado que essa parceria entre Caixa e ABF já resultou. Nós tivemos aí o lançamento, né, efetivo da nossa parceria no dia 10 de junho, então aí praticamente um mês de parceria. A gente recebeu uma base de mais de 5 mil empresas, né, que se mostraram dispostas a fazer aí o relacionamento com a Caixa, dentre essas tanto correntistas como não correntistas da Caixa Econômica, e a gente já firmou até agora mais de 8,5 milhões em contratação com essas empresas, né? A gente sabe, né, que a ABF tem um potencial aí muito maior, de praticamente 89 mil associados. A gente está aí na expectativa de que mais associados também se coloquem à disposição, né, de fazer parte dessa parceria, que nos mandem também os seus dados para que a gente possa incluí-los na nossa esteira de atendimento, porque a gente está vendo que realmente o resultado tem dado certo, né? Aquelas empresas, eu tenho recebido contato de diversos gerentes que têm feito o contato com essas empresas e que têm firmado o negócio, e a gente tem tido um volume de contratação alto, um volume também até mesmo de elogios e agradecimentos aí que eu acho muito legal, e eu queria partilhar com vocês isso daí, porque isso daí só é possível realmente com uma parceria forte como essa que a gente fez. Pode passar, por favor? Na parceria, gente, com a Caixa e a ABF, nós temos alguns diferenciais em termos que a gente chama de pacote de benefícios, né? É claro que, por exemplo,
O Pronamp, ele é um programa do governo, ele está disponível, né, no portfólio da Caixa Econômica, e nele a taxa ou as condições, elas são as mesmas para qualquer empresa que vier buscar esse recurso. Mas para a ABF, nós disponibilizamos alguns produtos e serviços do portfólio Caixa com algum diferencial, né? Então, o que a gente tem aí para exclusivo para os associados? Nós temos a isenção da primeira anuidade do nosso cartão empresarial. O cartão empresarial hoje, ele é um dos cartões mais concorridos do mercado, ele tem uma série de benefícios para o empresário, né? Ele consegue, além de todos os benefícios de sala VIP, Wi-Fi, seguro viagem, a gente tem também a possibilidade do empresário poder repartir aí o valor do cartão para que outros empregados seus possam utilizar. Então, ele consegue fazer um vínculo de despesas diferentes que o empresário tiver dentro da sua empresa para consolidar no cartão. A gente também conseguiu uma redução de até 28% na taxa de juros balcão para 2 operações de capital de giro. Que capital de giro é esse, gente? Só para não confundir, não é o Pronamp, né? Porque o Pronamp tem aquelas condições que são básicas e que são regras realmente do programa. O FAMP também tem a sua condição, que é para qualquer empresa. Essa operação que a gente conseguiu diferencial na taxa de juros é especificamente para 2 operações de capital de giro, que é com recursos da Caixa, tá? Não são recursos subsidiados, são recursos da Caixa. Uma é pré-fixada e a outra é uma pós-fixada e outra pré-fixada. Se alguém aí tiver curiosidade de saber o nome dela, eu coloquei até aí embaixo, né? O nome da operação é o Crédito Especial Empresa. Ela pode ser oferecida para empresas de todos os tamanhos, né, até 30 milhões, como é o nosso mandato aqui na Caixa do nosso segmento. Tem diversos prazos, né, até 60 meses de pagamento, tem carência, tem esse diferencial aí na taxa de juros em relação à taxa balcão. E a gente também ofertou, na parte de serviços, a gente tem a nossa cesta de serviços, que é uma cesta que possui uma série de franquias em relação a tarifas em conta corrente e de outros produtos que estão acobertadas dentro dessa cesta de tarifa, de cesta de serviços, e a gente conseguiu aí para os associados 50% de desconto durante 6 meses na adesão de qualquer cesta de serviço, ou se por acaso já for um cliente da Caixa que quiser fazer um upgrade para uma cesta aí que ofereça maior benefício, ele também vai ter direito a esse 50% de desconto durante 6 meses. Pode passar, por favor? E aqui é a grande novidade que a gente tem para apresentar para vocês, que o Marcos comentou no começo da nossa apresentação, que é o fluxo de atendimento na esteira digital. É claro, até estou vendo aí pelas perguntas que começam a aparecer sobre algumas dificuldades, né, de associados que vão às agências da Caixa Econômica e muitas vezes, né, pelo atendimento prioritário que a gente está tendo do auxílio emergencial, ou às vezes não consegue atendimento, ou não consegue fazer a abertura da conta corrente naquele momento, para aqueles que não são correntistas. Então, a gente disponibilizou essa esteira digital, onde o associado, e aí é importante frisar, tá, gente? Associado da parceria, tá? Então, isso daí é uma esteira digital exclusiva que a gente está fornecendo para vocês, ou seja, não é para outros clientes entrarem, a gente está fazendo, né, todo um piloto aí com vocês, e a gente conta muito com a participação, e nesse primeiro momento, o que a gente pede, né? Qual que é o fluxo? A ABF entra em contato com o associado para participar do piloto da esteira digital e repassa para a Caixa o CNPJ dessa empresa que topou, né, fazer aí a sua solicitação de crédito por meio da esteira digital, para que a gente possa fazer o acompanhamento. Isso é para quê, gente? É justamente para a gente mapear o resultado, né, da parceria, mapear se está dando tudo certo, se o associado está conseguindo chegar até o final da sua contratação, ou seja, a gente mapear a jornada e identificar aí o que a gente pode melhorar, entrar em contato, porque se a gente abrir, né, digamos assim, para todo mundo, fica difícil fazer o acompanhamento. E nesse momento a gente quer dar uma atenção toda especial para vocês, né, durante a jornada, durante a navegação do empresário na esteira digital, para que ele tenha, sem dúvida nenhuma, a melhor experiência, né?
Então, o associado, ele acessa o portal da Esteira Digital, eu coloquei aí o endereço para vocês, mas também a Ângela, né, juntamente com a equipe dela, está disponibilizando um e-mail, né, com a chamada, onde a gente coloca esse endereço e também coloca qual é a documentação necessária para fazer o upload, né, o que tem de funcionalidade legal dentro dessa esteira, o que o associado pode ou não fazer. Ali do lado, a gente ainda complementou, né? O associado navegando pela esteira digital, ele vai preencher os dados da empresa, né? Preencher os dados também dos sócios, vai fazer o upload da documentação necessária para solicitação de crédito. Também já é feita a avaliação de risco no mesmo momento, tá? Então, essa esteira, né, a vantagem dela é que o empresário tem total controle sobre a sua solicitação de crédito, ele acompanha toda a movimentação, acompanha na hora que sai a avaliação de crédito com o resultado, em sendo aprovado, aparece o limite de crédito para ele contratar, e a oportunidade é que, além do Pronamp, né, que a gente colocou aí na esteira digital, que é muito bom, porque vocês vão ter um canal diferenciado para solicitar o Pronamp, né, sem necessariamente ter que ir a uma agência da Caixa para fazer essa solicitação, o empresário também tem acesso a outros produtos e serviços que estão na esteira. Né? Como, por exemplo, vai ter o cheque especial, se o cliente quiser contratar, vai ter também a antecipação de recebíveis com fatura de cartão de crédito, vai ter também a cesta de serviço, que foi aquela que eu falei para vocês um pouquinho mais cedo, que a ABF tem aí uma condição toda especial, e o único momento em que o cliente, né, o associado, o empresário, sendo cliente ou não cliente, tá, gente? O não cliente, ele vai ter oportunidade nessa esteira digital de fazer a abertura da sua conta corrente. Tá? Então, essa esteira é diferenciada, ela é para vocês e é para correntistas e não correntistas. Os correntistas, no momento que eles fizeram a solicitação de crédito, vai ser encaminhada para a agência na qual ele tem já um relacionamento. Para aqueles que ainda não são correntistas, será dada a oportunidade do cliente escolher qual agência ele quer trabalhar. Tá? E aí, na parte da contratação que eu estava falando, é o único momento em que o cliente ele terá que se dirigir a uma agência para fazer a assinatura do contrato. Então, toda a primeira parte, envio de documentação, dados cadastrais, avaliação de risco, se aprovou, se não aprovou, tudo isso no controle da esteira digital. E somente no momento da assinatura do contrato é que se pede para que o cliente se dirija à agência, ou daquela que ele escolheu, né, se ele não for correntista, ou na sua agência de relacionamento, tá? Será encaminhado para esses associados uma mensageria, tá? Por e-mail ou por SMS, dependendo do que o cliente preencher, informando, né, em qual agência ele deve comparecer e fazer a assinatura do seu contrato. Então, a gente entende que nesse momento, né, da pandemia e até mesmo do pagamento do auxílio emergencial, que as agências estão muito focadas nesse atendimento social que a Caixa tanto valoriza, né? Se tiver algum problema no atendimento, a gente criou esse fluxo justamente para permitir que os clientes eles possam ter um acesso ao Pronamp, acesso ao portfólio da Caixa, sem necessariamente ter que ir a uma agência da Caixa, só na finalização mesmo do contrato, tá bom? Na próxima tela, acho que eu só complementei com os produtos, né, que estão disponíveis na esteira, então abertura de conta corrente para aqueles clientes que não são correntistas, o cheque especial, a antecipação de recebíveis, né, para cartão de crédito e o próprio girocaixa Pronamp. E aí, lembrando, gente, em relação ao Pronamp, a Caixa, ela havia no primeiro momento esgotado os recursos, né, que ela havia pego com o governo, foi distribuído entre os bancos, né, que quiseram aderir ao programa, mas a gente já pegou aí junto ao Ministério da Economia, assinamos aí um novo termo, então temos mais recurso. Tá? Então, agora é a hora da gente aproveitar tanto a esteira digital, que eu acredito que vai ser um atendimento totalmente diferenciado e que o cliente vai ter total controle sobre a sua solicitação de crédito, quanto a oportunidade ainda de pegar os recursos que a gente acabou de conseguir junto ao Ministério da Economia. É isso, gente. Acho que na próxima tela só tem a campanha do Pronamp, junto com as condições, né? As condições permanecem as mesmas, são 8 meses de carência, são 28 meses para pagamento, totalizando, então, 36 meses. A garantia, aval do sócio mais o FGO, taxa de juros Selic mais 1,25% ao ano, né? E qual é o valor máximo por CNPJ? Né? Até 30% da receita bruta anual que tiver sido calculada no ano anterior.
E aí também agora sem a tarifa de abertura de crédito, gente. É isso. Obrigado, Juliana. Nós vamos fazer o seguinte, eu e o Sidney vamos aqui coordenar as perguntas e respostas. Nós temos já algumas perguntas com relação para fazer sobre as linhas de crédito, né? E o Sidney vai estar coordenando também as perguntas aí do pessoal que está mandando aqui no chat, tá? Juliana, Juliana e Marcos, uma primeira pergunta é, o Pronamp, para explicar para o pessoal, primeiro deixar bem claro que são duas linhas de créditos distintas. O Pronamp é com subsídio do governo, por isso tem uma taxa mais baixa e é um capital, tem um orçamento definido, né, que todos os bancos estão trabalhando e a Caixa é uma das instituições que está fazendo. Então, os juros não se comparam, né, logicamente tem um benefício maior. E o outro é o convênio que a ABF fez com a Caixa Econômica para os seus associados, que aí você está falando da esteira digital. Para o Pronamp, você pode explicar aqui para os franqueados, existe um limite de faturamento? São só para empresas no Simples? Só para empresas que faturam... Primeiro se falou sobre faturamento até 360 mil, depois até no Simples são 4 milhões e 800. E para quem está fora do Simples, ele tem acesso ao Pronamp? Com certeza no convênio da BF, com a Caixa tem. Vocês podem explicar aqui para os nossos participantes, por favor? Ju, se você quiser, eu posso responder. Bom, Alberto, o Pronamp ele foi criado, né, pela Lei 13.999, né, sancionada pelo Presidente da República. Essa lei ela prevê que o Pronamp ele é destinado às empresas optantes ou não do Simples Nacional que faturam até 4.800.000 reais por ano, né? Então, as que registraram, na verdade, em 2019, um faturamento de até 4.800.000 lá naquele ano. Inclusive os microempreendedores individuais. Só que existe uma necessidade que as empresas precisam receber a correspondência da Receita Federal, que nessa correspondência a Receita Federal informa ali o valor do faturamento registrado em 2019. Então, essas empresas que receberam, que a gente está chamando de hash code, né, que foi uma denominação que a Receita Federal deu para essa correspondência, que é um código de segurança das informações da Receita Federal. Esse hash code ele foi enviado aí para as empresas que são optantes e que não são optantes pelo Simples e faturam até 4.800.000. Então, todas elas têm acesso ao Pronamp. As outras linhas de crédito, aí não temos restrições em relação ao faturamento, então vai até 30 milhões, todas as outras linhas de crédito da Caixa, né? Então, a gente atende a todas as empresas com faturamento até 30 milhões. Ótimo. E aí, seguindo uma dúvida sobre essas linhas, para todas as empresas que foram abertas, existe nos bancos sempre nós tivemos essa questão do tempo de empresa, né? A empresa com menos de 1 ano de abertura não podem, talvez fosse um indicador para a instituição que não tem acesso ao crédito, né? Nós temos um diferencial por ser franquias, né? A BF, o franchising é mais resiliente, por isso que tem algumas instituições dão acesso a crédito já mesmo para empresas novas, mas nesse convênio e no Pronamp existe essa regra de 1 ano de abertura ou ela pode ter... Olha, a lei ela trouxe essa novidade, né, que de permitir que as empresas com menos de um ano elas pudessem fazer a contratação. A regra para as empresas com menos de 1 ano é que o faturamento, o valor de contratação, ele será correspondente a até 50% do capital social ou até 30% da média de faturamento mensal. Imaginemos o seguinte, a minha empresa ela tem menos de 1 ano e ela tem um capital social de 20 mil reais. Tá? Então, eu poderia pegar até 10 mil reais de crédito no Pronamp, sendo que o meu capital social é de 20 mil. Então, 50% do capital social poderia pegar até 10 mil. Agora, tem uma outra regra que é a seguinte, ou 30% da média de faturamento mensal, o que for melhor para o empresário. Então, imaginemos que eu tenho a empresa
que tem um capital social de 20 mil, eu poderia pegar 10 mil pelo capital social. Porém, eu faturei lá 50 mil reais. Tá? Então, em média, 50 mil reais. 30% desses 50 mil reais estaria em torno ali de 15, quase 17, alguma coisa, né? 16, alguma coisa, que seria o valor de crédito. Então, eu, ao invés de eu pegar os 10 mil do capital social, eu pego 16 mil, 16 alguma coisinha da média de faturamento, 30% da média de faturamento mensal. Detalhe, hoje na Caixa, a nossa política de crédito, e aí essa política de crédito, ela vem de muito antes, tá, pessoal? Não é uma política recente. A Caixa, ela optou, né, o conselho diretor, a trabalhar com empresas com mais de um ano, empresas que tinham uma constituição acima de 12 meses. Tá? Então, o que a gente está fazendo é discutindo internamente na empresa se há uma viabilidade, né, de operar também com as empresas com menos de um ano de constituição. Né? A gente tem todo um arcabouço de regulação por trás disso e, obviamente, a Caixa ela vai tomar a melhor decisão aí para atender as necessidades, mas também para atender as regulações bancárias às quais a Caixa está imposta também. Tá? Então, basicamente é isso. Muito bom. Sidney, essa é uma boa questão para a gente, para a BF, ajudar a Caixa, né, a tomar essa decisão de aceitar empresas franqueadas que tenham menos de um ano, né, por causa de todos a resiliência que o sistema mostra tal, e toda aí fazer parte de uma marca maior, né? Aí, Sidney, você já aproveitando, você pode... O Sidney foi um dos principais profissionais para formalizar esse convênio com a Caixa, junto com o Tom e com o time da BF. Você pode acho que tem dúvidas aí sobre o convênio, como empresas que não foram convidadas, né? Acho que você pode contar para nós como é que foi esse trabalho do convênio e como é que a gente Vou rememorar aqui. Acho que eu só queria fazer um comentário, Alberto, obrigado pela palavra, até aproveitando o Marcos aqui, acho que tem algumas pessoas que talvez a gente, né, como fala mais do Pronamp, dessas regras, está mais acostumado. Então, tem algumas perguntas que são de caráter mais geral, que eu acho que as pessoas... eu queria fazer um comentário rápido. Além da questão que o Marcos acabou de comentar, de um ano, mais de um ano ou menos de um ano, algumas pessoas perguntaram o que é FGO que vocês estão falando aí e tal, que o pessoal não está acostumado com essas coisas. Então, só para dar um toque no pessoal, vamos lá, pessoal, é assim, ó, existe o Pronamp, é uma lei específica que foi aprovada, né, com um teto de juros, que é esse que a Juliana ela mostrou lá no slide dela, né, e esse teto de juros só é possível, por quê? Porque o governo depositou 15,9 bilhões de reais no FGO do Banco do Brasil. O que é o FGO? O FGO é o Fundo Garantidor de Operações, né? Então, existem alguns fundos garantidores no Brasil, né, Marcos e Juliana? Aí vocês me corrijam, vocês são do ramo muito mais do que eu. Os que a gente está mais acostumado com as micro e pequenas são 3. É o FAMP, que é o Fundo de Aval das Micro e Pequenas Empresas do SEBRAE, o FGO do Banco do Brasil e o FGI da Caixa, que é o Fundo Garantidor de Investimentos. Então, esses 3 são os que costumam ser mais utilizados. Porque o que acontece, pessoal? Quando começou essa pandemia, qual era o problema do crédito? O crédito não chegava na ponta. Por quê? Porque as pessoas não tinham como dar garantia. No momento de maior volatilidade, de maior risco, o que pegava nos bancos, né, Marcos, Juliana? É a questão da garantia. Como é que o banco vai emprestar algo no momento que a pessoa tem um faturamento ou reduzido ou anulado e não tem uma garantia para dar? Então, o governo imaginou, e por isso criou a lei, que ele depositando esta quantia num fundo garantidor, o fundo garantidor seria suficiente para fazer o que se chama de first loss, né? Que seria a primeira perda do banco para garantir essa primeira perda do banco, o que permitiria que o banco emprestasse esses juros subsidiados que o governo estabeleceu o teto. Então, quem fez essa pergunta do FGO foi o Fernando Anelli. Então, só para você entender, Fernando, por que nesse caso você não precisa dar uma garantia real? Porque basta o teu aval e o FGO vai cobrir essa primeira perda do banco, no caso aqui da Caixa Econômica Federal, né? Então, eu quis só fazer esse comentário, Marcos e Juliana, para botar todo mundo na mesma página. Agora, voltando aqui ao ponto do Alberto, o que aconteceu, Alberto? Quando a gente começou a conversar com a Caixa, e a Caixa foi muito, muito solícita, qual foi a ideia inicial?
ela nos pediu, a gente fez uma pesquisa com alguns franqueadores maiores, eles passaram os seus CNPJs, o CNPJ do seu franqueado, isso foi encaminhado para a Caixa, nós conseguimos ali listar 5.000 CNPJs de empresas, a Caixa fez uma análise disso e chegou a uma conclusão que a gente do mercado mais ou menos já conhece e que a Juliana mencionou na apresentação dela. A gente tem um nível de perenidade superior à média de mercado. Então, por exemplo, um cara que começa uma empresa do zero, a chance dele prosperar é muito menor do que alguém que está associado a uma franquia. E com isso, a gente, após essa análise, a gente conseguiu, dentro, não só criar essa esteira de crédito, mas estabelecer essas condições diferenciadas por conta dessa perenidade diferenciada do franchise. E foi aí que se estabeleceu essa esteira digital, que o pessoal da Caixa foi muito, muito parceiro com a gente, e essas linhas aprovadas com esse pacotão que nós estamos apresentando para vocês. E aí, eu vou pedir, acho que antes de entrar nas perguntas, eu queria que o Marcos e a Juliana falassem um pouquinho. Eu queria que eles explicassem assim, ó, que eu acho que o pessoal confunde um pouco, Marcos, o que é? Chega na esteira ou pensa na Caixa, tem várias linhas, né? Tem essas duas linhas da parceria, tem aquela linha que é a linha específica do Pronamp, tem a parceria que vocês da Caixa têm com o pessoal do Sebrae, então os caras ficam meio perdidos, Marcos, eles não sabem muito bem o que fazer, que linha, qual que é qual. Você consegue dar uma clareada nisso para o pessoal? E aí a gente entra nas perguntas do chat? Claro, eu vou deixar a Ju comentar, que ela está no dia a dia e já tem conversado bastante com os franqueados. Tá bom. Oi, gente. Ah, ela aí. Não, mas é isso mesmo. Eu entendo, realmente a Caixa ela tem um portfólio bastante robusto aí de produtos e serviços e às vezes no momento do cliente se decidir, né, pela melhor opção ou aquilo que ele realmente acha que é o melhor para ele, e às vezes tem uma dificuldade do entendimento de todas essas linhas, né? Nós temos, como a gente acabou de falar, o Pronamp, né? O programa do governo. A gente tem também o FAMP. Então, essas duas operações são operações aí com recursos que são subsidiados, né? Então, por isso que ele tem uma taxa de juros diferenciada, como o Sidney colocou, uma com a garantia do FGO, outra com a garantia do FAMP, que é do Sebrae. Inclusive, para ter acesso a essa operação do FAMP, o associado, né, a empresa, ela tem que fazer um cursinho, um tutorial do Sebrae, para conseguir esse crédito. Então, no momento, eu acredito que assim, foram disponibilizadas diversas linhas, né, à vontade aí para o cliente escolher e ver o que fica melhor para ele, a depender da taxa de juros, do prazo, da garantia, e o banco continua com as suas operações normais, que eu digo que são operações com recursos da própria Caixa Econômica, né? Então, não são linhas subsidiadas, são linhas que realmente são com recurso da Caixa, então não tem, por exemplo, limitação de recurso, essa linha só tem tanto de crédito, não. É uma linha aberta, né, ao empresário e para todos os clientes, ela não tem essa limitação igual tem o do Pronamp. Então, a gente tinha, né, a folha de pagamento, o FOPAG, que também foi disponibilizado aí pelo governo, mas essa linha ela já encerrou o prazo dela, né? Provavelmente a gente teve aí na link com a deputada Cátia Abreu, que parece, né, que tem um movimento aí para a gente prorrogar, né? Desculpa te cortar, esse Juliana. Claro. Rapidinho, só para te falar, tem um movimento muito grande, não só no Senado, mas na Câmara dos Deputados também. Eles já estão, aparentemente, o caminho que é? Eles viram que o FOPAG foi muito menos utilizado do que se imaginava. Lá dos 40 bi usou, acho que nem 2 bi foi usado. Então, eles estão pensando em reestruturar a linha, aumentar o range de empresas que podem e diminuir as exigências. E aí relançar um FOPAG com um novo formato. É isso que a gente está esperando. Vamos torcer todos aí nos próximos dias aí. Isso. Desculpa te cortar, perdão. Não, imagina, mas é isso mesmo. Então, a FOPAG, né, ela tendo aí o seu relançamento, até parece que no FOPAG, né, atual, a regra era do pagamento do salário por até 2 meses. Eu ouvi aí a galera comentando que pode aumentar até para 4 meses agora, então a gente acredita que tenha, digamos assim, uma demanda maior por esse produto, porque amplia realmente aí esse prazo da folha de pagamento, mas no momento, então, a gente não está operando.
aguardando aí as novidades de um relançamento. Então, tem o FAMP que é a operação que tem a garantia do fundo, né, de amparo aí do SEBRAE, tem que fazer o tutorial do SEBRAE para conseguir esse crédito, e tem o PRONAMP, que é esse programa do governo que a gente acabou de comentar agora, né? E aí tem as linhas com recursos da Caixa Econômica, que são essas que a gente tem uma taxa de juros menor para os associados da ABF, tá? Então, são duas linhas de crédito que a gente tem de capital de giro, o nome dela é Crédito Especial Empresa, uma pós-fixada, outra é pré-fixada. Essas linhas de crédito, ela tem uma redução aí para os associados em relação à taxa balcão, ou seja, né, a gente consegue ter uma taxa totalmente diferenciada para vocês, e tem também essas linhas do governo e fora, né, outros portfólios, outros produtos e serviços que a Caixa disponibiliza, como, por exemplo, que a gente chama muito do Giro Caixa Fácil, que é como se fosse o CDC, né, que tem na linha pessoal, a gente tem também na Caixa, né, a gente tem também produtos, a cobrança, a antecipação de recebíveis, credenciamento. Então, o nosso portfólio bancário, ele continua sendo bastante amplo, né? Especificamente na esteira digital que a gente disponibilizou para vocês, as linhas que estão lá disponíveis é o PRONAMP, o cheque especial e a antecipação de recebíveis. Então, por exemplo, essas duas linhas que eu comentei, que tem recursos da Caixa, que a gente tem uma taxa diferenciada para vocês, elas ainda não estão disponíveis na esteira digital. Isso daí ainda é um avanço, então essas ainda, né, de se fazer a solicitação junto à sua agência, né, de relacionamento, ou procurar uma agência da Caixa, né, ou até mesmo aguardar aquele contato daquelas 5.000 empresas que elas estão sendo contactadas pelos gerentes, mas essas duas linhas em especial, elas não estão na esteira diferenciada. Na esteira diferenciada, então, é o PRONAMP, a antecipação de recebíveis e o cheque especial, tá bom? Tá bom. É isso, Everton? Posso começar aqui, Alberto, com as perguntas da turma? Desculpa, só outra coisa, Sidney, que você tinha falado do FGI da Caixa, FGI e BNDES, tá? Não, o FGE do BNDES, o FGE é do Banco do Brasil. Eu falei Caixa? Isso, você falou FGI e Caixa. Foi. Não, desculpa. Desculpa. Do FGI é do Não, BNDES. Imagina, é só para isso, é do BNDES. Que é o Fundo Garantidor de Investimentos. Viajei, então. Isso mesmo. Desculpa. E tem operação nova saindo deles aí também, viu, do FGI. Então, vai ser o PEAC, né? Isso, deve sair o PEAC, que mesmo. Estamos torcendo muito. Para quem não sabe, pessoal, o governo depositou já mais 20 bi no FGI do BNDES para o programa que é o PEAC, que aí vai ser um outro programa separado, que vai ter outro regulamento para as empresas um pouquinho maiores. Aí eu acho que talvez pegue os franqueados maiores, multifranqueados e as franqueadoras. Vamos ver se a gente consegue. Pessoal, tem um monte de pergunta, Albertão. Tá, Sidney, só para lembrar o pessoal que o Henrique já colocou aqui na tela o QR Code da esteira digital, que é o link aqui para acessar o que o Marcos falou e a Juliana falaram da esteira digital. Esse QR Code aqui já vai direto para a Caixa Econômica, tá? Que está na nossa tela aqui do lado direito. Vamos lá, Sidney. Maravilha. Alberto, só interromper um pouquinho, gente, só com relação à esteira, lembrando, tá, gente? Informem a ABF que vocês vão utilizar o link da esteira digital, tá bom? Para que eles possam mandar para a gente a informação de quais são as empresas que estão utilizando a esteira para a gente fazer o acompanhamento que a gente comentou mais cedo, tá? Da jornada, da experiência, para que a gente possa dar o suporte para vocês. Então, antes de utilizar, por gentileza, falem aí com a Ângela e mandem, olha, eu quero participar, né? Mandem a informação pelo menos do CNPJ para a gente acompanhar aqui vocês, tá bom? Obrigada. Legal. E mais um complemento aí, Sidney e Alberto, sobre a questão da esteira, é pedir aí a colaboração dos associados, dos franqueados, para que quando eles forem utilizar a esteira digital, eles fazerem um feedback, né? Dar uma olhada ali se de fato está intuitiva, se está claro para ele cada passo que ele precisa dar dentro da esteira, né? E se à medida que ele for avançando, identificar uma parte ali que ele não sabe para onde vai, né, escrever isso para a gente, pedir o nosso suporte. A gente está aqui justamente para poder melhorar a experiência do cliente dentro dessa esteira e fazer com que seja fluida, tá? Então, peço aí o apoio de todo mundo para a gente poder receber esses feedbacks aí, tá bom? Concentrar aí a informação com o pessoal da ABF e a gente recebe aqui com o nosso contato.
Entrou uma última pergunta aqui, que eu acho que ela é mais operacional. Eu vou jogar ela primeiro só por um motivo. A gente já fez isso. O Maurício César ele perguntou: como é que eu informo da rede toda? Na primeira linha, Juliana e Marcos, a gente fez o seguinte: a franqueadora nos deu uma autorização, né, para a ABF recebeu todos os CNPJs daquela franquia, né, então veio da franqueadora e de todos os franqueados, e nós encaminhamos para vocês. E aí ele está perguntando se a gente pode seguir esse mesmo caminho, porque aí já mata a rede inteira, né? Não precisa cada franqueado informar. Podemos continuar nesse formato, pessoal? Com certeza absoluta, Sidney. Vamos continuar nesse formato. Então, viu, Maurício, você faz isso então. Você vai receber um terminho, né? Você manda um e-mail para a ABF dizendo que você quer participar da esteira, você recebe o terminho autorizando a gente a prestar informação por causa de lei de proteção de dados. Eu sei que vai entrar em vigor, mas a gente já está tomando esses cuidados. Você nos autoriza, manda todos os CNPJs e a gente encaminha para a Caixa, tá bom? Sidney, por favor, então, só complementando uma dúvida. Então, os franqueados que estão participando aqui, eles podem pedir para que a sua franqueadora entre em contato com a ABF e faça esse convênio com a ABF, né, ela sendo associada, para mandar os CNPJs da rede toda, certo? Porque aí, em vez de ter que entrar cada franqueado, acho que a gente melhora, né, até a experiência deles. Sim. E aí o Maurício está perguntando para qual e-mail. Aí eu vou precisar... a Ângela, eu ia perguntar para a Ângela, e a Ângela, muito eficiente, já respondeu. É complementando aí... Pode continuar, pode terminar. Só para terminar, inteligência@bf.com.br. Obrigado, Ângela. Obrigado, Ângela. Legal. É só para complementar, Sidney, é que assim, a ABF e a Caixa, pessoal, assinaram um acordo de cooperação técnica que prevê, inclusive, um NDA, um acordo de confidencialidade, tá? Então, fiquem tranquilos em relação a isso, né? Todo o suporte jurídico da ABF e da Caixa envolvidos nisso. Então, o objetivo realmente é acelerar a oferta de crédito aí para todas as empresas associadas à ABF. Tá bom. Então, vamos retomar aqui a ordem das perguntas. O Denis Santini, nosso amigo, Alberto Denis, bom dia. Pergunta se a apresentação vai ser disponibilizada. Eu imagino que sim, né, Marcos e Juliana? Não tem nenhum problema em encaminhar para o pessoal, né? Então, Denis, vamos mandar a apresentação. Uhum. Tá bom, vamos mandar para vocês sim. Acho que a Ângela e a Simoni conseguem disponibilizar isso no final aqui da nossa mesa redonda. A segunda pergunta é do meu amigo Paulo Scofield, lá da Óticas Carol, do pessoal da Associação dos Franqueados. Ele quer saber o seguinte, foi uma coisa que nós já discutimos, pessoal. Por que em alguns momentos, se a orientação da Caixa é não cobrar a taxa de abertura e nem o seguro prestamista, por que chega lá na ponta um gerente e, eventualmente, o cara fala do seguro, fala da taxa de abertura? O que a gente pode fazer para melhorar isso? Legal, Sidney. Excelente pergunta, tá? O gerente ele não fala mais da taxa de abertura, tá, Sidney? Essa taxa de abertura de crédito, ela realmente estava vigente, né? No momento em que você tinha uma regulação de mercado que exigia um determinado compulsório para as operações, que fazia com que o custo ficasse mais elevado, né? O Banco do Brasil, quando lançou o Pronamp, ele já lançou nesse formato em que saiu uma resolução do Banco Central que mudava a regra de compulsório ali. Isso fez com que a operação ela já saísse com um preço mais acessível, um custo mais acessível. Isso permitiu também que a Caixa isentasse ali a TAC das suas operações. Então, a partir desse momento, não tem mais TAC, tá? Por conta dessa nova resolução do Banco Central que permitiu esse ajuste no custo. Então, a partir deste momento, não tem mais TAC na operação do Pronamp, não vai ter nenhum gerente cobrando TAC, isso eu posso te garantir na Caixa Econômica. Com relação ao prestamista ou qualquer outro produto que os nossos gerentes apresentem para os clientes, né, é natural, tá, Sidney? E aí, falando para todos os franqueados, a gente entende o momento que estamos vivendo, mas a gente sabe exatamente quais são as necessidades das empresas. Vou dar um exemplo muito claro aqui. Uma empresa, ela precisa, sim, de uma maquininha para receber suas vendas, senão a maquininha ela vai precisar de emitir boletos, né, para receber o serviço prestado. Ela precisa, às vezes, a depender da quantidade de empregados, de um sistema de folha de pagamento.
ela precisa, às vezes, de uma conta para poder fazer as transferências para os seus fornecedores, ela precisa, às vezes, de fazer um convênio ali para fazer pagamento a fornecedores. Ou seja, uma empresa, ela necessariamente ela precisa consumir serviços bancários para que ela possa operar, né? Ela precisa desses serviços. E o que o nosso gerente faz, ele busca nesse contato, é trazer o relacionamento dessa empresa para a Caixa, né? O que a gente busca na parceria com a ABF, Sidney e Alberto, é estreitar o relacionamento entre a Caixa e a ABF, mas, ao mesmo tempo, proporcionar oportunidades para que as empresas associadas à ABF elas venham para a Caixa, né, e possam, de fato, construir um relacionamento duradouro com a Caixa, né? Não simplesmente consumir o Pronamp, não é isso que a gente quer trazer todo o relacionamento da empresa para a Caixa. E com isso, pessoal, a gente melhorar as nossas agências, os nossos atendimentos, melhorar os nossos canais, né? Essa esteira digital é mais uma inovação que nós estamos lançando, dentre tantas que nós lançamos em 2020, e vamos lançar ainda outras inovações para tornar ainda mais o atendimento da Caixa e o relacionamento do cliente muito mais próximo, muito mais fluido, muito mais digital, né? E que seja uma parceria que faça sentido para as duas partes. Então, quando um gerente faz uma abordagem ofertando ou apresentando um produto que a Caixa tem, é com o intuito de atender uma necessidade das empresas, né? Nenhum produto pode ser exigido como contrapartida na contratação do Pronamp, tá? Mas é uma relação de cliente, né? e banco ali. Então, obviamente, o gerente vai querer estreitar o relacionamento com o cliente, tá? E na Caixa, né? Quanto maior o relacionamento, melhores são as condições. Quanto maior o seu relacionamento com o banco, melhor, menos taxa você paga. Então, assim, existe todo um método de relacionamento em volta disso, que faz, obviamente, com que o nosso gerente busque estreitar esse relacionamento por meio de oferta de produtos que atendam às necessidades das empresas, tá, Sidney? Não, maravilha. Tem até um comentário do Laércio Barreiro, que ele fala o seguinte, ó, nas lives, de modo geral, tudo é mais fluido, pode, aí quando chega, eu até comentei, né, Marcos, estava eu, Alberto, naquele nosso papo prévio, eu comentei com você, com a Juliana, eu entendo o tamanho da Caixa, o gigantismo da Caixa, todo esse fluxo de informações que vocês estão lidando, porque imagina, da noite para o dia, pagar auxílio emergencial e bancarizar metade do Brasil não deve ter sido nada fácil, né? E agora com o Pronamp, menos ainda. Mas a sensação dos franqueados é que chega na ponta com o gerente, nem todos os gerentes estão com a informação como a gente tem aqui nas lives e que está rolando, entendeu? Então, o Laércio fez esse comentário, que às vezes na ponta a gente está com alguma dificuldade com gerentes que têm informações diferentes, né, daquelas que a gente presta aqui nas lives e nas mesas redondas. Então, Perfeito. se a gente pudesse reforçar isso na ponta, claro, acho que seria legal. Sem dúvida. Só para fazer um comentário sobre isso. Ô, Roberto, perdão, só para fazer um comentário sobre o que o Sidney falou. Só para deixar bem claro para os nossos participantes, então, a TAC, não existe TAC mais para o Pronamp, mas deixar bem claro que aí, vamos falar para o convênio com a ABF e com as linhas de crédito para capital de giro, pode ter uma TAC, é isso, né? E aí ele vai negociar lá. No Pronamp não, Roberto. No Pronamp não tem TAC, tá? Não tem. Existem outras linhas de crédito que, a depender da necessidade da empresa aí, pode haver ou não TAC, tá? Mas no Pronamp não tem mais TAC. Ok, tá bom. E complementando o que o Sidney falou em relação a essa questão da capilaridade da Caixa, né? Nós estamos presentes em todos os municípios do país, pessoal. E, obviamente, a comunicação é o desafio do século XXI, né, nas organizações, e a gente está tentando fazer com que essa comunicação ela seja a mais fluida possível, né? E fazer chegar a informação de uma parceria tão relevante quanto a ABF é o desafio que a gente tem, né, não só para a Caixa, mas para a ABF também, fazer com que essa informação ela circule aí em todos os associados. Vai ter associado de vocês que muito provavelmente não está sabendo dessa parceria, porque realmente é um desafio, né? Fazer chegar a informação é um desafio. Agora, o que a gente pede identificou algum caso em que o gerente, por algum motivo, ele não está sabendo da parceria, não está atendendo a expectativa da parceria, manda para a gente, né? Manda aí para a Ângela, a gente vai fazer
um contato, um alinhamento, justamente para poder mitigar qualquer risco de falha de comunicação, aí, né? E para a gente poder fazer com que, de fato, a gente fique maduro nessa parceria, tá, Sidney e Alberto? Maravilha. O Paulo fez mais uma pergunta, pessoal, e eu acho que, de alguma maneira, nós respondemos, mas só para certificar. Quem é associado, de modo geral, Marcos e Juliana, é o franqueador e não franqueado, né? A ABF. E aí o Paulo pergunta, mas e aí, como é que o franqueado faz? Então, além da gente encaminhar os CNPJs, que nós vamos mandar via franqueadora, pelo que a Ângela falou, ele informa na esteira como se ele também fosse o associado, correto? Ele pode prestar essa informação, Marcos, na esteira? Pode sim. Sidney, o convênio da ABF, o acordo da Caixa da ABF, ele é um acordo guarda-chuva. Então, além das franqueadoras, que são as associadas da ABF, todas as empresas vinculadas àquele franqueador, eles estão automaticamente dentro do acordo da Caixa com a ABF. Então, fiquem tranquilos com relação a isso. Sidney, isso responde à pergunta da Isabel, né? Que ela tá sugerindo aqui uma lista de CNPJs que estão aqui, mas é pela franqueadora, né? Deixa eu ver. Isso. A gente já matou a dela. E aí ela também coloca o seguinte, ó, e também a Isabel tinha perguntado quem não é correntista da Caixa, a Juliana já respondeu, né, dizendo que aí quem já vai para a agência, né, que está acostumado, e quem não é, a pessoa escolhe uma agência com quem quer trabalhar. Mas ela coloca uma outra coisa, pessoal, que é o seguinte, ela diz que ela está sem resposta desde o dia 23/6, com relação ao pedido dela. Se vocês têm alguma notícia, se tem atrasado e como é que está esse fluxo de informações e de retorno com relação aos empréstimos. Vocês têm esse... Teria que analisar o caso dela, tá, Sidney? A gente não tem casos aqui, a gente tem acompanhado ponto a ponto todas as solicitações que foram feitas pelo portal, não sei se é o caso dela, que foram feitas pelo portal Pronamp ou Caixa com sua empresa, para evitar que fiquem há mais de 5 dias sem contato pela Caixa, tá? Então, assim, se tiver, manda o caso aqui para a gente poder verificar, porque não é usual. Se ela fez o pedido na agência, aí o que ocorre? O que a gente está percebendo em algumas agências? O volume de demanda está muito grande, né? Tem chegado uma demanda muito grande nas agências, então os nossos gerentes, às vezes, numa agência menor, às vezes aquele gerente ele tem uma equipe reduzida, está sozinho ali, ele pode ter uma dificuldade ali de atender a todos que estão demandando. Mas a resposta precisa ser dada. A gente não pode deixar ninguém sem resposta. Todos os clientes da Caixa, eles são atendidos, né? E a gente busca essa excelência no atendimento. Então, se tiver realmente um caso como esse, a gente vai verificar para saber o que houve, tá? Maravilha. Uma outra questão, de novo, o nosso amigo Laércio Barreira, ele coloca o seguinte, algumas pessoas, ele coloca uma questão que é realmente do que está acontecendo, o tempo é cruel para nós pequenos, né, empresários. Então, o que acontece? Quem era elegível lá para março, abril, talvez hoje, com o estender da crise, tenha sido negativado, etc. E até onde eu me recordo, o Bolsonaro vetou, né, na última versão do projeto de lei, a questão da negativação. E, portanto, teoricamente, quem está negativado não teria acesso ao Pronamp. Você consegue esclarecer um pouquinho isso, Marco? Como é que ficou? Claro, realmente houve o veto, né? Eu tinha até sexta-feira eu estava com ele aqui fazendo uma análise, mas de fato, né? O que acontece? Né? Existem uma série de questões envolvidas aí na argumentação utilizada para o veto, né? E uma delas é que fere aí algumas regras de consumo mesmo, né? Porque você evita ali que os bancos ou qualquer entidade que queira ofertar crédito tenha acesso às informações de pessoas que estão, de alguma maneira, inadimplentes, né? Então, assim, enfim, não vou entrar aqui no mérito do veto, mas, de fato, hoje a gente ainda não opera, né, com pessoas que estão negativadas, né? Há uma discussão nesse sentido, né, na empresa, mas sem nenhuma definição ainda, tá, Sidney? O que eu posso falar sobre hoje, realmente, nosso posicionamento se tiver qualquer restrição cadastral, seja no CPF dos sócios ou no CNPJ, infelizmente, a gente não está conseguindo fazer a contratação de crédito. Tá bom.
Eu vou fazer para vocês uma pergunta agora que é em bloco, porque várias pessoas perguntaram, eu estou tentando, né, agrupar para facilitar, que envolve justamente a análise da empresa versus do sócio. Então, por exemplo, o nosso querido Kiko, que é diretor lá da Regional do Sul, que é uma das regionais mais ativas que nós temos na BF, ele diz o seguinte: eu comprei uma participação numa empresa, né? Essa empresa tem mais de 5 anos, só que eu ingressei nessa empresa neste último ano e aparentemente se entendeu que o crédito da empresa tem menos de 1 ano por causa da entrada dele há menos de 1 ano. Esse tipo de coisa reflete, Marcos, por exemplo, o ingresso de um sócio ou uma outra pessoa que perguntou, o Laércio de novo, que ele comprou a parte de outro sócio há pouco tempo. Esse tipo de mudança societária, ela tem impactado se a empresa tem mais tempo e não só 1 ano? O que acontece é o seguinte, tá, Sidney? Eu vou trazer um entendimento conceitual em relação a isso. Imagine que eu sou dono de uma padaria e fui dono durante 10 anos. Eu vendi essa padaria e vendi 100% da minha participação nessa padaria para você. Você, a partir de hoje, você se torna proprietário de 100% da padaria, né? Quando a gente olha esse tipo de mudança contratual, no contrato social, essa mudança societária, ela representa um novo começo. É como se você colocasse aquela faixa sobre nova gestão na frente da padaria. É um novo começo. É como se você estivesse abrindo uma nova empresa. De fato, isso impacta, né? Existem situações que não impactam? Existem. Imagine que eu tinha lá 30% da minha participação na padaria e vendi para você esses 30%. A partir de hoje, você se torna proprietário desses 30%. O restante, os 70%, que era do Alberto, por exemplo, você passa a ser sócio do Alberto com 30% e o Alberto com 70%. Isso não impacta na avaliação de risco de crédito, porque não tem um impacto direto sobre a administração da empresa. Por mais que você venha com inovação na padaria e traga todo o teu know-how, mas não impacta porque os 70% são preservados ali com o sócio Alberto. Qual que é o conceito disso? Quando há um impacto, seja no contrato social da participação societária, ou seja, numa mudança, por exemplo, de ramo de atividade, que é um outro exemplo que eu vou dar, imagine que eu, dono da padaria, resolvi não mais trabalhar com padaria. Fechei a padaria, mas no mesmo local, eu deixo de ser padaria e me torno aqui um bar, por exemplo, tá? Apesar de ser alimento, mas é uma mudança de KNAI, é uma mudança de ramo de atividade. Vamos usar um exemplo melhor. Eu saio de padaria e me torno uma mecânica, uma oficina mecânica. Eu não continuo aquela empresa, né? Apesar de ser o mesmo CNPJ, quando eu mudo a atividade, eu vou começar de novo, do zero. Por quê? Imagina o seguinte, 10 anos de padaria, eu tenho um mercado consolidado, eu tenho pessoas que vão ali todos os dias comprar o seu pão, pessoas que já são clientes daquela padaria, você já se consolidou no mercado, seus fornecedores já te conhecem, você tem uma empresa consolidada. A partir do momento que você deixa de ser padaria e se torna uma oficina mecânica, você tem que conquistar tudo de novo. Você tem que conquistar a clientela, você tem que conquistar fornecedores, você tem que consolidar como gestor de oficina mecânica a partir dali. Então, assim, eu te conhecia como um dono de padaria, ok, mas a partir de agora, como dono de oficina mecânica, você, para mim, está começando do zero. Por isso que há esse impacto, às vezes, na avaliação de risco tomador. Ficou claro, Sidney? Ficou claro. Sidney, deixa eu fazer uma pergunta complementar a esse tema que o Marcos falou. Então, Marcos, na esteira digital, a gente já sabe que são empresas cadastradas e autorizadas pela franqueadora e já vai ter um tratamento diferencial. Mas nada impede que o franqueado vá direto na agência ou já tenha relacionamento com a agência e também faça o Pronamp lá, como pode ser feito fora da esteira digital. Aqui nós temos a facilidade. Mas a Caixa, ela distingue um CNPJ fora da esteira digital, um CNPJ por ser franquia, porque é compreensível o que você falou sobre a análise de crédito, mas por ser franquia, tem um outro fator, que a marca, aquele CNPJ faz parte de uma rede maior. Pode até ter mudado o sócio, mas ele faz parte de uma rede do Spoleto, por exemplo. Claro, então, claro. Vamos lá. Ela tem essa, na análise de crédito, tem essa diferenciação para
uma melhor análise de crédito? Legal sua pergunta, Alberto. Eu não posso entrar em detalhes sobre a metodologia de análise de risco de crédito da Caixa. É extremamente sigilosa, inclusive dentro da própria Caixa, tá? A gente não tem acesso às informações. O que eu posso dizer para você é o seguinte, Alberto: o mercado sabe que o setor de franchising ele é um setor consolidado e que tem menos risco em relação ao risco de mercado, né? Ou seja, existe todo um conceito de gestão, né, numa franquia. Você tem uma estrutura muito bem montada, aquele segmento já foi testado, aquele negócio já foi testado. Isso faz com que a franquia ela se torne um nicho muito mais confiável do que boa parte dos demais nichos. Então, o mercado sabe disso, tá, Alberto? O que eu posso te falar é isso: o mercado sabe que o nicho de franquias ele tem um comportamento e tem todo um respaldo por trás. Então, isso faz com que o mercado olhe de uma forma diferente para o nicho de franquias. Com relação à metodologia de risco de crédito da Caixa, eu não posso entrar em detalhes por uma questão de sigilo, mas, basicamente, é isso que eu estou te falando, que realmente o mercado reconhece como a franquia como um mercado, um nicho muito mais atraente do que qualquer outro. E Marcos, aproveitando a emenda do Alberto, perguntaram aqui a Elaine da Sabori, ela pergunta o seguinte: mas e o carregamento histórico do CNPJ? Isso também, eu entendi teu ponto, as novas considerações, mas isso entra na análise? Você carrega esse histórico junto? Esse é um dos elementos? Ou quando entra um novo sócio, você passa uma régua? Só para a gente... Eu sei que você não pode explicar a metodologia, mas isso também é levado em consideração? Sim, sem dúvida é levado em consideração, data de constituição da empresa, enfim, como eu te falei, existem vários pontos que são avaliados na metodologia, né? Mas é óbvio que quando há essa ruptura, né, você tem ali uma quebra de continuidade. Então, isso Entendi. De alguma maneira prejudica realmente. Tá bom. Okay. Você ia falar alguma coisa, Alberto? Complementando, Sidney, só para complementar também a fala aí do Marquinho, essas condições acontecem quando a composição societária muda a partir de 50%, tá bom? Então, como ele deu o exemplo de 30 a 70, não muda, né? Continua. Mas a partir do momento, né, que o sócio majoritário ele é uma pessoa nova, aí sim tem essa influência, tá bom? Entendi, perfeito. Uma outra pergunta, pessoal. Oi, desculpa, Alberto, pode falar. Eu ia falar que eu acho que a Caixa ela já está fazendo um belo trabalho, fazendo a parceria com a ABF, então nós já teremos mais facilidade, né? Então é o início de uma bela parceria, né? Apesar de eu estava falando de diferenciação por ser franquia, mas esse convênio já começa aí, acho que tenho certeza que nós vamos aí melhorar aí para ambas as partes essa parceria. Tá bom, obrigado. Pessoal, o André Soares está perguntando se vocês têm alguma ideia, por exemplo, no momento em que um franqueador assina o contrato, qual é o timing para a liberação do crédito? Vocês têm uma média? Existe isso, Marcos? Claro, existe, né? Assim, depende muito do tipo de empresa, tá, Sidney? Porque às vezes a empresa ela tem uma constituição societária muito maior, que tem mais sócios, às vezes um sócio está morando em outro estado, ou está morando fora do país. Existem várias situações que podem, de alguma maneira, atrapalhar um fluxo como esse, né? Mas imaginemos a seguinte situação, que a padaria lá, a qual nós somos sócios, está com todos os documentos em dia, somos residentes do Brasil, nós estamos aqui fazendo a contratação do Pronamp, mandamos os documentos no mesmo dia, o gerente está nos atendendo já, fez a avaliação, no dia seguinte há condições de fazer a contratação do Pronamp, a depender do valor, né? Existe uma alçada aí do gerente, né, que ele pode fazer a contratação dentro da agência, né? Mas, ao mesmo tempo, em média, em 2 dias, no máximo, esse valor já está disponível para o cliente contratado, para o cliente utilizar. Legal. O Armando Anacleto, ele fala o seguinte: eu acho que eu sei a resposta, mas vou deixar na mão tua, que é o especialista. Ele tem várias empresas e a somatória das empresas extrapola os 4,8. A contratação do Pronamp é por CNPJ e não pelo grupo econômico. Está correto isso, Marcos?
Essa afirmação está correta, né? Por CNPJ, essa é a regra da Receita Federal. Então, é 4.800 por CNPJ. A análise de conglomerado, ela é uma análise apartada, né? Que ela precisa ser verificada para ver que tipo de conglomerado que é formado por esses CNPJs. Mas a regra do Pronamp é por CNPJ. Maravilha. Outra pergunta do Fernando Anelli é o seguinte, aqui ele deixou em aberto, mas eu vou fazer a pergunta, depois vou tentar interpretar, tá? Se ele tiver empréstimos em outros bancos, ele também pode entrar na Caixa? E eu estou imaginando que ele está falando no geral, né? Não só Pronamp, mas nos programas Caixa. Porque eu estou imaginando, Marcos e Juliana, que muita gente está indo buscar ajuda em várias frentes diferentes ao mesmo tempo. Como é que funciona isso? Ju. Oi, Sidney. A gente está repartindo aqui as Não, dúvidas imagino, fica à vontade. e respostas. O que acontece, né, com relação, por exemplo, vamos falar um exemplo do Pronamp, que muita gente tem dúvida. Eu já peguei um valor do Pronamp, por exemplo, sei lá, no Banco do Brasil, eu posso conseguir na Caixa? Ou vice-versa, já peguei na Caixa, posso conseguir no Banco do Brasil, né? O que acontece? Isso tudo, gente, é limitado ao tanto que foi pego em relação aos 30%. Né? Então, por exemplo, se aqui na Caixa pegou 15% do seu faturamento, você ainda tem mais 15% que você pode ou terminar de pegar na Caixa Econômica ou, claro, em outra instituição. Isso em relação ao Pronamp. Agora, se pegou os 30% em uma instituição, não tem como pegar em outra. Em relação, né, afirmando em relação ao Pronamp. Né? Agora, por exemplo, eu peguei o Pronamp no Banco do Brasil e quero pegar o FAMP aqui na Caixa Econômica. Na Caixa. Pode pegar, sem problema nenhum. O que a gente vai levar só em consideração nisso daí? É só se a empresa ainda tem capacidade de pagamento, né, de acordo com a avaliação de risco, se ela ainda comporta mais essa prestação. E não uma questão de, porque pegou um, não pode pegar outro. A gente vai avalizar só se a empresa tem capacidade de pagamento suficiente para adquirir outros empréstimos, é como na avaliação normal, tá? Não tem nenhum problema e nenhuma restrição em relação a isso. Só em relação ao Pronamp, porque tem esse limitador dos 30%, se já pegou em um local, não pode pegar em outro. O nosso Kiko aqui, o Antônio Carlos, ele deu uma sugestão da ABF, viu, Juliana, reencaminhar para toda a nossa rede, isso que a gente está conversando, para relembrar todo mundo. Eu acho que vai ser importante aqui para a gente fazer a coisa andar melhor. E claro, aí, claro. O Roberto Carvalheira, ele pergunta o seguinte, que ele é um franqueado da Açaí Concept, lá de Recife, amigo do Alberto aí, da turma, e ele chegou a enviar já os documentos direto por ele. Faz alguma diferença ele reentrar na esteira digital? Ele precisa refazer o procedimento? Ou ele que já começou sem ser pela esteira, toca a vida dele por lá mesmo? O que você recomenda a ele? Eu aconselho assim, se por acaso ele já tiver sido contactado pelo gerente, ou seja, ele já está em contato com o gerente, já está atendendo, que ele continue o processo com o gerente que está atendendo. Mas se no momento ele ainda, né, não obteve, né, a ligação do gerente de atendimento, ele pode ir para a esteira sem problema nenhum. Tá. E só para esclarecer para ele, me corrija se eu estiver enganado, Juliana, ele pergunta também se, por exemplo, a esteira ou o convênio com a Caixa muda as taxas do Pronamp. Não, né? Ele muda as taxas nos pacotes que nós temos, ABF Caixa. O Pronamp é aquela linha do governo com aquela taxa estabelecida em lei, correto? Perfeito, corretíssimo. Maravilha. Vamos lá. Desculpa tomar tanta pergunta, mas foi uma sarevada grande aqui, viu, turma? Aí o Alberto me ajuda aqui, eu tô correndo. A Luciana Odera fez uma contribuição, disse que no início, viu, Marcos, chegaram até a cobrar ataque de um ou outro, mas devolveram e que tudo se regularizou, então ela deu uma contribuição aqui contando que teve franqueados dela nessa situação. E isso, só para esclarecer, esse ponto. Por que foi devolvido? Não é porque cobrou indevido não, tá, pessoal? Só para esclarecer. A partir do momento que houve essa alteração, né, do Banco Central em relação ao compulsório, isso nos deu a margem de poder operar com o Pronamp sem TAC. E aí a gente pensou o seguinte, já que a gente vai operar com o Pronamp sem TAC, não faz sentido a gente, aqueles que já contrataram, a gente manter a cobrança foi feita. Vamos devolver? E a gente devolveu
né, todas as taxas que foram cobradas naqueles contratos. Então, ela deve ter contratado antes dessa mudança. Isso, foi. É isso que ela está dizendo. Ela está reportando. E uma coisa que ela pergunta, Marcos, que acho que está resolvido 100%, mas queria uma palavra tua. A gente teve no começo aquela história do 80-20 do regulamento, que tinha que liberar 80% das verbas para os pequenos, né? Para os micro, na verdade, e depois os 20% para os pequenos. E aí o regulamento mudou e eliminou. Hoje isso está regularizado na ponta, né, Marcos? Perfeito. Está sim. Está indo direto, não importa o tamanho, né? Não tem mais trava de 80-20. Então, as empresas que estão chegando por ordem de chegada lá, os gerentes estão tratando, independente dessa regra de 80-20. Maravilha. Vamos ver o que mais nós temos aqui, ó. Deixa eu ver o Laes, pergunta já foi. André, ele pergunta, por CNPJ, mesmo que seja filial? Eu acho que é aquele que fez a pergunta do grupo econômico, Marcos. Ele quer saber se, quando analisa por CNPJ, é por cada ente, ou se, por exemplo, quando ele tem a sede e a filial, aí soma para ver se extrapola os 4,8. Soma. Aí são duas coisas distintas, né? Quando a gente fala que ele é sócio de outros CNPJs, é uma coisa. Quando um CNPJ ele tem filiais, as filiais elas compõem o CNPJ daquela matriz. Então, se ele fatura 3 milhões na matriz e tem mais duas filiais que faturam 1 milhão cada uma, ele vai faturar 5. Então, ele ultrapassa o limite do Pronamp. Ele não vai poder contratar nessa matriz. Legal. Marcos, Sidney, posso dar uma sugestão para o Marcos em relação a isso, né? É porque no franchising nós temos uma rede pode ter 50 franqueados, tá, Marcos, com 50 CNPJs distintos, né? Então, como modelo unidade de negócio, ela tem 50 e todos podem ser associados à Caixa e receber né? Agora, pode ter um franqueado ou multifranqueado que ele tenha 5 dessas unidades, né? No passado, para se manter no simples, as pessoas abriam 5 empresas no nome da mãe, do pai, do irmão, do marido. Mas hoje a pessoa está sendo mais organizada, trabalhando mais correto, né? Fazendo, abrindo filiais. Não conta essas coisas, Alberto. Não pode contar essas coisas na live, Alberto. É verdade. Apaga aí depois, gente. Mas aí, ele está trabalhando da forma correta, mas é penalizado dessa maneira, porque aí ele está vendo. São 5 unidades distintas para a franqueadora também, 5 unidades distintas para o cliente, mas ele está no mesmo CNPJ e com filiais. Então, ele tem 5 empresas, cada uma 5 unidades com faturamento que caberia nesse plano, mas ele está sendo afetado por causa disso. Eu acho que aí, quando vocês começarem a estudar, aprofundar na parceria com a BF, né, vocês, a sua área, que é que monta a estratégia, tal, que tentasse achar um caminho, uma solução para isso. Tá? Fica só uma sugestão e um pedido. Maravilha. Show de bola. Eles estão pedindo, o Bruno Santos está pedindo se você pode reforçar um pouco a história que ele perdeu, a questão das empresas com menos de 1 ano de atividade, se você pode reforçar a história dos 50% do capital social que ele perdeu, e você poderia reexplicar isso, Marcos, se não se incomodar. Claro, sem problema nenhum. Bruno, infelizmente a gente ainda não está operando com empresas com menos de 1 ano, tá? Eu vou explicar a regra do Pronamp. Ela prevê que você poderia contratar até 50% do capital social, ou seja, se a minha padaria fatura R$20 mil em 2019, eu poderia contratar até R$10 mil de Pronamp. Tem uma quebra dessa regra que ou 50% do capital social ou 30% da média de faturamento mensal. Perdão. Então, se eu faturei 50 mil em média em 2019, 30% disso daria 16 alguma coisa. Então, é mais do que 10 mil. Então, ou 50% do capital social ou 30% da média de faturamento mensal, o que for maior para o empresário. Então, nesse caso, você poderia contratar até 16 mil alguma coisinha, que é os 30% da média de faturamento mensal. Legal. Eu tenho uma última pergunta aqui no chat, que é do Maurício César, de novo, nosso colega aqui, dizendo que a rede dele hoje trabalha com o Santander e ele usa aquele Girofamp. E ele queria saber o que a Caixa está pensando em fazer numa linha similar, ou o que a Caixa pensa para que ele possa buscar condições para novos. E aí estamos saindo um pouco do papo
Pronamp, né? Pensando em novos franqueados que querem começar novos negócios. Se a Caixa tem alguma coisa em mente, o que vocês poderiam falar aqui para a gente, aqui nessa mesa? A Ju vai responder essa aí. Ela está trabalhando bem nesse processo. Oi, gente. Realmente, a gente está com um projeto aí da retomada de uma estratégia chamada Caixa Franquias. Essa estratégia é justamente a poder viabilizar que outras franquias possam começar a sua criação, ou seja, são franquias novas, a sua implantação. Então, a gente está fazendo a revisão de todo o material, fazendo a revisão das condições e do que pode ser feito, justamente para viabilizar a implantação de novas franquias. A princípio, o que eu posso colocar para vocês é que ela é feita com base na solicitação do franqueador, tá? Então, por exemplo, o franqueador, ele faz um convênio com a Caixa para o Caixa Franquias, né? Dizendo, gente, que é diferente do que a gente tem com a ABF, esse ritmo todo que a gente está falando, né? O Caixa Franquias é muito para criação e implantação de novas franquias. Então, a gente está num processo aí que a gente está construindo para que o franqueador faça um convênio específico de Caixa Franquias com a Caixa, que ele viabiliza, né, que todos os empresários que estão abaixo ali dele, né, nas suas franqueadas, que queiram, né, iniciar um negócio e estejam, né, querendo ou ampliar também as suas franquias, eles possam ter acesso a essa estratégia, que aí tem um produto, né, que é o BCD, que é o Bens de Consumo Duráveis, que tem também uma taxa diferenciada, que é para comprar máquinas e equipamentos, tem também a oferta de capital de giro para para que o empresário tenha condições aí de viabilizar o seu primeiro negócio ou fazer ampliação. Então, no momento, a gente está em processo de revisão desse material, né? Revisando o manual normativo, né? Para que a gente possa passar para as unidades de atendimento, para que elas saibam o que fazer, revisando também os modelos de contrato e até mesmo de avaliação de risco para que a gente possa lançar. Eu acredito aí que no mais tardar, quem sabe até o final aí de agosto, a gente já esteja com a operação funcionando. E aí vocês, com certeza, sem dúvida nenhuma, vão ser os primeiros aí a ficar sabendo para a gente disponibilizar essa estratégia. Ô, Juliana, você foi super bem, porque ele já no meio da fala perguntou qual é a previsão, você já deu a previsão, eu já respondi tudo. Show de bola! Então, isso! Assim que é bom, já dei a pergunta, a outra, já foi Que tudo bom! bom. Que bom! Tem uma pergunta da Lília Pola, que ela fala o seguinte, ó, ela pergunta a questão das taxas diferenciais. Então, só para avisar para ela, a gente vai reencaminhar para todo mundo o material, né, Alberto? Porque acho que muita gente não está na cabeça quais são esses diferenciais que a Juliana apresentou. Então, nós vamos ter esse compromisso de reencaminhar para todo mundo o material para os franqueados. E a gravação deste vídeo, Sidney, será disponibilizada no canal de YouTube da ABF. Ah, perfeito. Viu, Lilia? Então, acho que com isso te ajuda. Marcos, o Paulo Scofield está perguntando aqui, está fazendo mais uma questão. Na questão do seguro, quem contratar, quais são as condições gerais? Porque algumas pessoas não entenderam direito o que é essa história de prestamista, claro. Que raios que é isso, entendeu? Então, se você puder esclarecer um pouquinho, ajudaria. Sem dúvida. Pessoal, o prestamista é um seguro que ele está atrelado especificamente à operação de crédito, né? Ele cobre ali, durante um período, se houver algum incidente, parte das prestações, mas especialmente ele é um seguro para evitar que essa dívida ela fique em caso de algum incidente, né? Imagine que a gente chegue a faltar. O seguro prestamista é com o objetivo de cobrir essa falta, né? E ele vai lá liquidar essa dívida para que ela não seja repassada para os seus herdeiros, enfim, ou para o sócio. Gente, em linhas gerais do chat era isso, Alberto. Acho que eu não consegui mapear todas aqui. Ótimo. Nós estamos já chegando agora nos minutos finais. Eu vou chamar aqui a Simoni para conduzir o encerramento da mesa redonda. Simoni? Vamos ver se a Simoni está por aqui. Eu acho que nós podemos... Só um momento, é que ela já vai retornar. Ah, tá. Obrigado, Marcelo. Voltei.
Tá com o áudio desligado, Simone. E acho que ela deve estar com problema, né, no áudio. Oi, voltei. Simone, você está aí? Agora? Agora sim. Agora sim? Perfeito, então. Muito obrigada mais uma vez a cada um de vocês. Foi uma mesa realmente bastante produtiva, então quero agradecer em nome da ABF, Marcos, Juliana, Alberto, Sidney. Cada encontro realmente é uma excelente oportunidade, uma excelente contribuição. Então, muito obrigada. Quero agradecer também a nossa audiência, né, e quero convidar vocês para que vocês fiquem conosco. A nossa programação não para por aí, né, então nós temos outros temas e quero convidá-los para que vocês avaliem a nossa mesa e compartilhem conosco quais são os próximos temas que vocês gostariam de ver. Então, eu vou projetar aqui rapidamente. Para avaliar, é só projetar o celular, a câmera do celular e fazer a leitura do QR Code. Então, é isso. Muito obrigada mais uma vez. Eu fico por aqui. E, Alberto, considerações, Sidney, por gentileza, com vocês. Tá bom. Obrigado, Sidney. Eu queria só dar os parabéns pelo trabalho que a Caixa tem feito. A gente no mercado sabe, viu, Marcos, que a gente, quando se trata, né, isso já, e aí vocês estão mostrando que não é isso, que quando se tratavam de instituições públicas, como a Caixa, como o BB, como as coisas eram um pouco mais morosas. E vocês, nesse momento de pandemia, o convênio fechado com a ABF e também ter oferecido a linha de crédito, a gente sabe, pessoal, só para explicar para o pessoal, o governo disponibilizou, o Sidney explicou que o governo disponibilizou aí 15 bilhões garantidos pelo FGO, e a Caixa e o Banco do Brasil foram os primeiros a trabalhar com essas linhas. Nós temos outras instituições que não trabalharam ainda. Então, a rapidez e a forma como vocês fizeram, então, né, e até o presidente de vocês, ele disse na live da semana passada que 70% dos clientes que estão vindo são novos, não eram nem clientes da Caixa. Então, isso é o ganho que vocês estão tendo para essa parceria pelo franchise, né? Eu fico muito feliz. E a esteira digital, nós fizemos uma mesa redonda semana passada, eu e o Sidney, com as startups, como elas são rápidas, e agora vocês já estão vindo com uma solução como a esteira digital, onde a gente abre a conta de forma, né, todo digital. Então, de parabéns. Eu tenho certeza que a gente sabe que com uma empresa grande como essa, e assim como nas franquias, às vezes nós temos problemas de atendimento também. Eu também sou franqueado, aparecem desafios para a gente resolver. Nós estamos todos buscando aí soluções, né? Mas eu tenho certeza aí que vai ser uma grande parceria e eu como diretor e também como franqueado fico muito feliz aí do que vocês estão fazendo, tá? Parabéns e obrigado. Eu queria fazer minhas palavras do Alberto, viu, Marcos, Juliana? Eu entendo, o pessoal às vezes coloca aqui no chat e fala, né, se sente um pouco frustrado que o dinheiro está todo mundo precisando e às vezes não deu tempo de chegar na ponta e toda a demora que isso gerou, mas assim, a gente que acompanhou isso desde o começo, desde a ideia da implantação da lei até hoje, a gente tem acompanhado o trabalho hercúleo que a Caixa tem feito para atender todas essas demandas e todo esse momento de pandemia que a gente está vivendo. Então, eu queria agradecer a vocês imensamente, gente. A gente reconhece todo o esforço hercúleo. Não estou dizendo que não tem problemas e que às vezes não demora informação, mas gente, a gente sabe como é, né? Tem suas questões, mas reconhecer esse esforço hercúleo que vocês têm feito para ajudar o nosso setor, viu, Marcos e Juliana? E contem com a gente para a gente melhorar tudo que precisar. Estamos à disposição de vocês. A gente que agradece, viu, Inácio? Eu agradeço pessoalmente porque é uma oportunidade excelente para a gente poder aqui mostrar o quanto que a gente está empenhado em fazer chegar esse recurso, né, e diminuir aí os impactos econômicos da crise do Covid. Eu queria fazer um comentário sobre o que o Inácio colocou no chat, de que a demora de atendimento ela pode realmente prejudicar as empresas, né? Eu concordo contigo, Inácio, e se houve, né, demora de atendimento por parte da Caixa, eu peço aqui as nossas desculpas em nome da Caixa, tá? Porque não é esse o direcionamento estratégico que nós damos para a nossa rede, né? A gente quer realmente fazer com que as empresas elas sejam atendidas o mais rápido possível para evitar que elas sofram mais, tá? Dizer que a Caixa ela foi o primeiro banco a anunciar medidas aí para conter os impactos econômicos nas micro e pequenas empresas, né? Fizemos adesão
ao Pronamp, ao FAMP, lançamos a linha do Giro Folha, né? Buscamos dar, de fato, alternativa para as empresas, colocando carência nas operações, diminuímos pela terceira vez em 2020 taxas de juros de operações de crédito, né? Colocamos pausa nos contratos que estavam ativos, né? Ou seja, buscamos todas as alternativas para minimizar os impactos econômicos dessa crise nas micro e pequenas empresas, né? Além disso, sabemos que as agências elas passaram por fechamentos obrigatórios aí, né? Em alguns municípios, estados, isso se tornou mandatário, então as agências tiveram que fechar, né? A gente também, para evitar a exposição de risco dos nossos colaboradores e dos nossos clientes, precisamos fechar também essas unidades e criar um atendimento contingencial, o que dificultou também o acesso de alguns clientes, infelizmente, mas foi uma realidade que todos precisaram passar. Não era vontade nossa, de vontade no sentido de deixar que as empresas fossem atendidas, muito pelo contrário, buscamos alternativas. Com isso, com as agências fechadas, os colaboradores fazendo trabalho de home office, lançamos uma plataforma, um site, que é o Caixa com Sua Empresa, caixa.gov.br/Caixa com Sua Empresa, que permitiu que as empresas manifestassem interesse ali na contratação de crédito, né? Sabendo que as empresas não estavam podendo ir nas agências, a gente lançou esse site, esse portal com o intuito de coletar essas manifestações de interesse e, posteriormente, dar o atendimento nas agências ou remoto. Então, fizemos muito, mas eu tenho certeza absoluta que não fizemos o suficiente. Infelizmente, não conseguimos chegar a 100% das empresas, infelizmente. Mas eu tenho certeza absoluta que nas que conseguimos chegar, a Caixa conseguiu mudar a realidade daquela empresa e dar oportunidade para que essas empresas continuem as suas atividades, continuem ativas, que elas mantenham os empregos. E eu acho que esse é o nosso papel, tá, Sidney, Alberto? A gente, de fato, busca atender essa necessidade das empresas e estamos atentos a elas, né? E à medida que as coisas vão acontecendo, a gente vai também inovando. Estamos lançando essa esteira digital justamente porque a gente sabe que é uma realidade que a gente está vivendo, que ainda não está com prazo de acabar. Então, precisamos sim de uma alternativa digital e é isso que a gente está fazendo, tá, Inácio? A gente está buscando alternativas. Infelizmente, talvez a gente não consiga chegar a 100% das empresas, mas a gente vai fazer de tudo para chegar ao maior número de empresas possíveis. Obrigado, meu caro. Excelente. Pessoal, muito obrigado. Uma boa semana a todos. Cuidem da saúde, né? E aí, é isso aí. Ju, obrigado aí, Ju. A Ju não falou. A Ju tá aí. Aparece aí, gente, Ju. Imagina. Eu que agradeço demais, gente. Eu estava aqui relembrando meus tempos de 20 anos atrás, meus tempos de faculdade. O meu TCC foi sobre franchising. Então, assim, eu sempre gostei muito do assunto e para mim, nossa, é uma grata satisfação atender vocês. Vocês são um mercado fundamental para o desenvolvimento do país e a gente está à disposição, né? Esses casos pontuais que o Marcos falou, quando não consegue, tudo manda para a gente, que a gente corre atrás para fazer o atendimento acontecer e a gente está à disposição agora com a esteira para esclarecer. A gente colocou, a Ângela deve passar para vocês, nós colocamos uma caixa postal à disposição para o envio de dúvidas, né? E dúvidas ou erros que tenham acontecido, né? A gente quer mapear realmente essa jornada para que a gente possa dar a melhor experiência de consumo para vocês, né? De contratação. Então, aproveitem, né, e façam parte junto com a gente desse grande lançamento para a Caixa. É uma grande oportunidade esse lançamento da esteira digital. Eu agradeço muito e a gente se coloca totalmente à disposição. Muito obrigada, gente. Obrigado, Ana. Um abraço a todos, pessoal. Marcos, obrigado. Tchau, gente. Abração a todos. Obrigado. Até a próxima. Tchau, gente. Obrigada. Tchau. Obrigadão.